Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas. É uma alegria imensa poder estar com todos vocês aqui mais um dia, mais uma semana, podendo refletir um pouquinho sobre os ensinamentos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, pensando também, de uma certa maneira, a nossa existência, a nossa vivência ao longo dessa semana que está por iniciar. Hoje, nós iremos dar continuidade ao capítulo 1, iremos finalizá-lo, por melhor dizer, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está nos acompanhando, se também quiser acompanhar através do capítulo, é só olhar capítulo 1, o último tópico, as instruções dos Espíritos no tópico A Nova Era. Nas semanas anteriores, a gente refletiu um pouquinho sobre a figura de Jesus, a presença do Cristo aqui na Terra, o seu papel, por assim dizer, enquanto aquele que veio cumprir, dar sentido e dar uma ampliação às leis de Moisés e às leis divinas para o nosso conhecimento. Depois, falamos um pouquinho sobre o Espiritismo, o Consolador Prometido, a terceira revelação, que vem nos trazer novas instruções, novas perspectivas, que vem, de uma certa maneira, também ampliar os ensinamentos que o Cristo nos deu enquanto aqui estava encarnado. Hoje, finalizando esse capítulo inicial, a gente falará sobre a nova era. Mas que nova era, porventura, será essa que o Evangelho nos convida a pensar, nos convida a refletir? Os judeus, à época de Jesus, esperavam um rei, esperavam alguém que viesse libertá-los da opressão do Império Romano, que viesse dar-lhes a terra prometida por Deus. E assim, eles esperaram que alguém chegasse, com uma grande legião de soldados, com grandes armaduras, grandes armas, imponente, e que a força tomasse o controle daquele momento social, daquele momento político ao qual eles estavam inseridos. Na verdade, quem chegou foi um simples filho de carpinteiro que estava junto às pessoas humildes do momento, que estavam juntos a todas aquelas pessoas que eram tidas como a margem da sociedade, ou até mesmo aquelas que estavam nem à margem mais estavam, já eram até mesmo considerados como pessoas mortas, mesmo estando ainda vivos, como era o caso dos leprosos. Jesus chegou tirando todas as expectativas daqueles que aguardavam alguém, materialmente falando, glorioso, imponente, forte. Ele se fez humilde desde o momento do seu nascimento, no momento do seu processo de crescimento e também dentro do seu processo de propagação das leis de Deus. E ainda hoje, mais de 2000 anos depois, nós tendemos a cometer ainda os equívocos dos judeus à época de Jesus. Ainda hoje, mesmo com conhecimento espírita, muitas vezes nós agimos, muitas vezes as nossas relações do cotidiano nos fazem esperar também por alguém que venha nos libertar desse mundo de provas e expiações. Nos faz colocar em terceiros na figura do próprio Jesus, por assim dizer, na figura de Deus, ou até mesmo na figura da espiritualidade como um todo, aqueles responsáveis por dar uma nova perspectiva à nossa existência, por transformar o mundo ao qual nós estamos inseridos, por transformar as nossas próprias vidas. Nós sempre esperamos por terceiros, apesar do conhecimento que nós temos. Mas quando o Evangelho ele coloca o tópico para a gente, a nova era, é uma outra perspectiva de reflexão que Kardec nos propõe, não só no Evangelho, como também na Gênese. Para aqueles que tiverem interesse, é só dar uma olhadinha no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, onde Kardec nos falará sobre o novo momento ao qual a humanidade está inserida,
a partir da chegada da doutrina espírita. E o que esperar para esses momentos seguintes, aos quais estão inseridos o processo de transição planetária? Bom, meus irmãos, a nova era que o Evangelho nos convida não é um mundo onde alguém, como a figura de Jesus, como eu disse, virá nos libertar, nos livrar de todo mal, de todo equívoco, de todas as coisas ruins que existem. A nova era é um convite à mudança interna de cada um de nós que aqui estamos presentes. O Cristo inicia a nova era quando ele vem ao plano físico, quando ele está no meio de nós e ele nos convida que nós mudemos, que nós nos transformemos, que nós possamos agora deixar a perspectiva da vingança, a perspectiva do ódio, a perspectiva da falta de perdão, da irracionalidade, da ação ainda por desejos quase que animalescos, para que nós possamos pensar, perceber e entender que nós devemos agir no mundo a partir de uma lei de amor, de uma lei de um amor que é vivo, de um amor que é prático, através da prática da caridade. Jesus, quando aqui esteve, iniciando esse processo da nova era, nos convidou para olhar para dentro de nós. A doutrina espírita vem, depois, também nos convidar a olhar para dentro de nós. A nova era, a constituição de um mundo novo, que o Evangelho nos convida, parte não do externo para o interno, mas partirá sim do interno, de dentro de nós, da nossa condição íntima para o mundo exterior. Jesus, quando encontra Paulo à entrada de Damasco, para quem não sabe, ou para quem não lembra, Paulo foi um perseguidor. Paulo, enquanto Saulo de Tarso, era um líder do Sinédrio, foi um perseguidor voraz dos cristãos, e quando ele estava à busca de Ananias, direcionando-se à cidade de Damasco, ele encontra-se com Jesus. À entrada de Damasco, a luminosidade do Cristo deixa Paulo cego, e Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse convite que Jesus faz, naquele mesmo momento, Saulo percebe o erro ao qual estava cometendo e busca transformar a sua perspectiva de vida. A partir daí é o que nós conhecemos. Saulo torna-se Paulo de Tarso, torna-se o grande difusor, o grande propagador do cristianismo no mundo antigo, aquele responsável por fazer que a era cristã surja ao longo da esfera global. Jesus também, ao longo da humanidade, foi convidando outras pessoas, ao exemplo de Paulo, para que olhemos para dentro de nós. Então, meus irmãos, o primeiro ponto e o ponto central para pensar a nova era, para pensar o tempo ao qual nós estamos inseridos, não é olhar para o mundo, não é olhar para o outro, como o próprio Cristo disse, enxergando o cisco que existe nas ações, no olho daquele ao qual nós estamos olhando. Ou seja, nós no mundo, nós na vida, não devemos olhar o cisco, o pequeno erro que o outro comete ao longo da vida. Mas nós devemos olhar, sim, os erros que nós cometemos em nosso cotidiano, os sentimentos, as emoções, os pensamentos que nós acarretamos a nós mesmos, que nós alimentamos em nós mesmos, o que nós praticamos no cotidiano. É essa mudança que nós devemos fazer. Porque isso fará com que nós consigamos externar todas essas mudanças. O Evangelho nos diz que a grande revolução que Jesus nos convida, para aqueles que assistiram a nossa live de quarta-feira, né? O Evangelho nos diz que a grande revolução que Jesus nos convida, ela é íntima, ela é pessoal e não externa, não material. Ela não é com armas em punho, não é se degladiando, não é entrando em conflitos uns com os outros, mas ela é pessoal, é nossa com nós mesmos. Somos os espíritos velhos
que foram sendo construídos de forma grosseira ao longo da caminhada evolutiva, com esse novo espírito que deseja renascer, pautado na figura de Jesus, pautado no Evangelho do Cristo, pautado na lei de amor, de justiça e de caridade. Conta-se na biografia de Agostinho de Hipona, ou de Santo Agostinho, como ele é mais conhecido, que ele nasceu em uma família cristã, mas que ao longo da vida ele tomou outros rumos, vivendo as experiências que a carne tinha a oferecê-lo, vivendo as experiências dos desejos, dos prazeres mundanos. Mas, num determinado tempo, Agostinho resolve voltar-se para essa perspectiva de uma vida cristã. E disse a biografia do santo, ou do espírito, Santo Agostinho, como é conhecido, que em um dado momento ele escutou uma voz a dizer: abre e lê, no sentido de abrir e ler o Evangelho. E Santo Agostinho, meus irmãos, abriu no livro de Romanos, capítulo 13, versículos de 11 a 14. E é um versículo que nos diz o seguinte: comportem-se assim, sobretudo reconhecendo o tempo decisivo em que vivemos. Já é hora de acordarmos do sono, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite está para acabar e o dia se aproxima. Portanto, joguemos fora as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Vivamos decentemente, como convém durante o dia, não em orgias e bebedeiras, não em devassidão e libertinagem, não em brigas e invejas, mas vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não busquem satisfazer os desejos da carne. Diz que Santo Agostinho, quando leu essa passagem, foi o que faltava para ele se tornar quem ele se tornou, o grande pai, por assim dizer, da Igreja moderna. Essa passagem, meus irmãos, escrita por Paulo de Tarso, em uma das cartas que Paulo escreveu, direcionada aqui às comunidades romanas, Paulo nos convida a perceber que o mundo agora é outro, que a perspectiva de vida sobre a qual estamos inseridas agora é outra. E não porque o mundo em si mudou, mas porque nós devemos mudar. A partir do momento em que temos contato com a figura de Jesus, com seus ensinamentos, não devemos titubear na vida, não devemos nos questionar se o seguimos ou não. A partir do momento em que temos contato com a figura do Cristo, com seus ensinamentos, a decisão tem que ser única: seguir a Jesus. Assim como ele convidou seus discípulos e os 12, sem pensar duas vezes, o resolveram seguir, nós também devemos fazer a mesma coisa. Só que a partir do momento em que aceitamos a isso, em que escolhemos a isso, coisas precisam ser mudadas, coisas precisam ser transformadas. Nós precisamos ser mudados e ser transformados. Nós precisamos agora parar, silenciar e observar: quem sou eu? Não para responder com palavras, com exemplos, quem somos, mas quem sou eu no íntimo? Quem verdadeiramente sou eu a partir do que eu penso e do que eu sinto? Quais são os meus desejos para a vida? Nós paramos para pensar isso, para refletir sobre isso? Quais os pensamentos que eu alimento no meu cotidiano? Quais os meus desejos? O que eu busco na vida? Quais são os meus objetivos para a minha atual existência? O que é que eu estou buscando? O que é que eu tenho para a minha vida enquanto propósito? E aí Paulo nos convida a pensar sobre isso, a entender que é necessário, a partir do momento em que estamos vinculados à figura do Cristo, mudarmos, transformarmos, deixar, como ele diz, para trás a figura das trevas, a roupa das trevas, ou seja, a roupa da ignorância, a roupa ainda de alguém que guarda ódio, que guarda rancor, e vestir agora as armas da luz. Nos vestirmos agora do amor,
da fraternidade, da compreensão, da benevolência, da indulgência. Nos vestimos agora de alguém que olha para o outro e enxerga um irmão em evolução. De alguém que olha para si e enxerga um espírito em construção e em evolução. Não mais, Paulo nos convida, e é também o que os espíritos nos convidam para entender essa nova era que ressurge a humanidade. Entender que chegou o momento de não mais viver pautado nos prazeres da matéria, nos prazeres da carne, mas pautado sim na existência do espírito. Como eu costumo dizer, nós devemos estar no mundo, mas não pertencer a ele. Devemos experienciar uma série de coisas que existem na vida física porque elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Mas elas não devem ser nunca o sentido da nossa vida, o objetivo da nossa existência. Como o próprio Cristo nos disse, nós devemos coletar em nós os tesouros dos céus, porque eles ninguém rouba, nada corrói, nós não os perderemos. Quando desencarnarmos, não nos será perguntado quais os títulos que nós tivemos, quanto dinheiro nós tivemos, quais as roupas que vestíamos, qual a casa que morávamos, aonde trabalhávamos. Nada dessas coisas nos será perguntado. Mas nos será perguntado sim, o que nós fizemos para aqueles irmãos que cruzaram o nosso caminho e que de nós necessitávamos. Os pequeninos, como nos disse tanto Jesus, que a eles nós fizemos. Isso dirá quem nós fomos na vida e quem nós continuaremos a ser ainda por um longo tempo. Então, meus irmãos, a nova era que o Evangelho nos convida a pensar, a nova era que Jesus veio a abrir para todos nós, a nova era que Paulo também nos convida a pensar através dessa passagem da sua carta aos Romanos, é uma nova era que surge primeiro em nós. É uma nova era que surge primeiro da nossa condição de acessar o reino de Deus que existe em cada um de nós. É uma nova era que perpassa a nossa transformação íntima, a nossa transformação moral, que perpassa o nosso permitir surgir de uma nova pessoa, de um novo espírito. E a pergunta que fica para todos nós, para reflexão nesse momento, e para reflexão ao longo dessa semana que se irá iniciar. O que eu estou alimentando em meu íntimo? Quais são os meus desejos, os meus desígnios? Mas, acima de tudo, o que eu venho fazendo ao longo da minha vida? Venho vivendo e existindo como se a vida fosse apenas essa? Como se com o túmulo tudo encerrasse? Usufruindo de prazeres da carne? Não perdoando, não amando? Ou eu já venho buscando ter cotidianamente em minha vida uma perspectiva pautada pelo entendimento de que sou um espírito imortal, de que o túmulo, de que a morte é só um estágio da própria vida, e de que todo aquele que cruza o meu caminho é um irmão, independente do que aconteça em nossas relações, e que eu devo a ele respeito, compreensão e auxílio no meu cotidiano. Bom, meus irmãos, essa é a nossa pequena reflexão do Evangelho na noite de hoje. Que possamos pensar um pouquinho sobre essa perspectiva de que a nova era, a transição planetária, como nós conhecemos, não irá surgir de fora para dentro, mas sim de dentro do nosso íntimo para depois o externo da nossa vida. Que ninguém caminhará por nós, que ninguém transformará nada por nós, mas que apenas nós poderemos caminhar a nossa própria vida e transformar o nosso próprio percurso. Pensemos sobre o que estamos fazendo, o que estamos alimentando e o que estamos estruturando, pois isso dirá muito sobre quem somos e sobre quem desejamos ser ao longo da nossa caminhada. Que Jesus
possa nos iluminar, nos abençoar e estar conosco nessa semana que irá se iniciar. Muito obrigado pela sua escuta, pela sua presença, e fica aqui o convite para a próxima quarta-feira, às 19h40, que receberemos aqui em nosso canal a nossa irmã Ciomara Oliveira, que já esteve aqui outras vezes, que estará conosco falando sobre os convites que Jesus nos fez e nos faz ao longo de todas essas nossas existências, enquanto espíritos no percurso evolutivo. Você possa estar conosco na quarta e também no próximo domingo em mais uma reflexão do Evangelho. Muito obrigado pela sua presença e até mais. Tchau, tchau.